Como a execução era diferente em tempos passados. Um dia antes do evento, o vale inteiro já ficava cheio de gente. Todos vinham apenas para assistir. Já de manhã vinha o comandante com suas damas. Fanfarras despertavam o acampamento inteiro. Eu expedi o anúncio de que tudo estava preparado. E então a execução começava. Nenhum barulho perturbava o trabalho da máquina. Muitos nem sequer assistiam, mas ficavam deitados de olhos fechados na areia. Todos sabiam, agora se fará justiça. No silêncio se ouvia apenas o suspirar do condenado, abafado pelo feltro. Esses trechos que eu acabei de ler fazem parte de um livro chamado Na Colônia Penal, do Franz Kafka. Nele, nós acompanhamos uma execução pública, escrita de forma um tanto quanto nostálgica, mesmo sendo um evento da mais pura barbaridade. O livro, como eu vou detalhar mais para frente, fala sobre uma certa máquina de tortura que era utilizada para fazer justiça, executando condenados que nem sequer sabiam a sua sentença. O que mais me chamou a atenção nesses trechos que eu acabei de ler, além da evidente banalização do mal, é a forma como ele se encaixa, como essa situação se encaixa em outras situações muito parecidas que ocorreram ao longo da história. A morte como um espetáculo é algo que infelizmente sempre aconteceu, sendo a execução de pessoas na frente de outras uma das formas mais comuns. Eu separei inclusive alguns exemplos aqui para vocês. Um bom para começar é o Coliseu de Roma. Durante o Império Romano, uma forma de entretenimento muito popular nesse famoso anfiteatro eram as batalhas de gladiadores. Muitas delas ocorriam até a morte e com várias execuções. Tudo isso na frente de milhares de espectadores. Outro exemplo conhecido envolve a chamada caça às bruxas, muito comum durante a Idade Média, mas também depois dela. Ao longo da história tivemos a perseguição de diversas mulheres acusadas de bruxaria, de heresia, de paganismo, sendo que muitas delas foram executadas em praça pública. Um último exemplo de morte como espetáculo envolve a guilhotina, forma de execução muito comum a partir da Revolução Francesa. Muitas vezes essa máquina de decapitação era deixada em locais públicos para que um grande número de pessoas pudesse ter acesso à execução de prisioneiros. O interesse de algumas pessoas por isso até nos faz pensar um pouquinho sobre a questão da essência humana, se nós somos bons ou maus por natureza. De qualquer maneira, uma coisa é certa, o ser humano, assim como o Estado ou as pessoas que estão numa posição de poder, podem ser bastante criativos na hora de praticar algo terrível. Franz Kafka é um autor que enxergou esse aspecto como poucos, tanto que a sua obra muitas vezes é entendida quase como uma espécie de previsão dos regimes totalitários do século XX. Kafka entendia como o Estado era capaz de punir, de desnortear, de confundir, de negligenciar ou até de disfarçar uma injustiça com uma máscara de justiça. Um dos melhores exemplos nesse sentido é justamente essa história chamada Na Colônia Penal, considerada uma das mais importantes novelas desse autor. No caso, eu li o livro nessa bonita edição da editora Antofágica, com tradução do Pitti Rissati, ilustrações incríveis do Lourenço Mutarelli e também vários textos em anexo. Esse trabalho, conhecido como Na Colônia Penal, foi escrito pelo Kafka em 1914, mas acabou sendo publicado mesmo só lá no final de 1919. Ao que parece, o Kafka escreveu a história em apenas 2 semanas, apesar de nunca ficar totalmente satisfeito com o término dela. Ele inclusive reescreveu essa parte final várias vezes ao longo do tempo. Um dos excelentes textos complementares dessa edição aqui da Antofágica nos dá mais alguns detalhes, sobre as origens e também sobre a repercussão dessa obra. No caso, eu vou até comentar aqui com vocês algumas coisas que eu encontrei que eu achei bem interessantes, sabe? Que estão nesse texto aqui chamado As Máquinas Jurídica, Literária e Sexual Na Colônia Penal de Kafka, que foi escrito pelo Márcio Celiman Silva. Aqui nós vemos que o Kafka produziu essa novela nas férias, em 1914, como eu falei antes. Só que a sua intenção, pelo menos no primeiro momento, era começar a escrever o livro O Processo. Só que por algum motivo, o que acabou saindo mesmo foi o Na Colônia Penal. Nesse texto ainda, nós vemos também que cerca de 2 anos depois,
O Kafka chegou a ler em público essa novela para um público de 30 pessoas na cidade de Munique. O problema é que a repercussão foi bastante negativa, sabe? Muita gente ficou aterrorizada com o que estava ouvindo, teve gente que desmaiou, inclusive, e os críticos não pouparam esforços para diminuir a imagem do autor. Se for parar para pensar, com os olhos de hoje, o Na Colônia Penal continua sendo um livro bastante pesado, principalmente por conta da riqueza de detalhes que o Kafka faz questão de colocar ali. Então, se ele ainda é um livro pesado, imagina naquela época. Mas enfim, então do que se trata, afinal de contas, essa obra que nas suas poucas páginas consegue nos impactar para valer? Eu vou tentar fazer um esboço aqui para vocês. Aqui nós acompanhamos o seguinte: um viajante, explorador de um país estrangeiro chega numa ilha que tinha uma colônia penal, uma ilha que no caso ficava nos trópicos. Ele foi convidado pelo novo comandante daquele local para observar a execução de um prisioneiro que seria realizada numa máquina voltada única e exclusivamente para essa função. O viajante então é apresentado à máquina por um certo oficial. Esse homem, um tanto quanto excêntrico, faz questão de mostrar todos os mínimos detalhes do funcionamento daquele aparelho. Aparelho esse, no caso, que surgiu graças ao antigo comandante, que, se eu não me engano, já estava inclusive falecido. É possível ver bem claramente que ele é completamente apaixonado por aquela máquina. Dá para dizer até que ele é obcecado por ela. Pro oficial, era como se aquele aparelho fosse quase uma representação divina da justiça. Todo aquele mecanismo era feito mais para torturar do que para qualquer outra coisa, sendo até meio difícil de explicar o funcionamento de tão complexo que ele é. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. Nele, o condenado ficava amarrado numa cama, enquanto agulhas escreviam na sua pele o crime que ele estava sendo acusado. Depois de horas de agonia, a máquina fazia então a execução com extrema brutalidade. O oficial também comenta como a morte na máquina era praticamente um evento na ilha. Ela, além de ser uma máquina que em tese serviria para fazer justiça, ela também era uma forma de entretenimento. No caso, isso diz respeito a tudo que eu comentei, né, no início do vídeo, diz respeito aos trechos que eu li no começo. Enquanto esse homem explicava tudo isso ao viajante, o condenado mesmo estava lá esperando para saber o que ia acontecer. Ele não entendia a língua que aqueles dois homens estavam conversando e, ao mesmo tempo, ele não sabia sequer qual era a sua sentença. A situação já era absurda por si só, mas se tornava ainda mais absurda com o simples fato do condenado não saber o porquê dele estar ali, além de, claro, não ter a mínima chance de se defender. Eu não posso falar muito mais para não estragar a leitura, já que é um texto bem curtinho. Mas o que dá para comentar é que no decorrer disso nós vamos acompanhar a forma como o viajante reage diante dessa situação toda, os motivos pelo qual ele estava ali, né, por que ele estava naquela ilha mesmo, e também o destino dos demais personagens. Além da questão da morte como um espetáculo e de falar sobre como o mal e como o injusto podem ser normalizados por alguns, esse livro também parece criticar bastante os mecanismos criados pelo homem para impor a sua vontade diante dos outros. É como se a palavra máquina na colônia penal tivesse dois sentidos, um mais direto, literal, e um outro mais indireto. Num sentido mais direto, a máquina pode claramente ser entendida como uma espécie de crítica para as diversas máquinas criadas pelo homem com a função de matar e de torturar. Para isso temos, por exemplo, a guilhotina que eu citei antes, também as armas de fogo, a cadeira elétrica, as diversas máquinas de tortura utilizadas durante a Idade Média e por aí vai. Nesse aspecto eu me lembrei bastante do conto O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe. Nele também temos uma espécie de máquina assustadora que, no caso, ameaça um condenado pela Inquisição Espanhola. Já com relação ao outro sentido, aquele que eu falei ser mais indireto, talvez a máquina da colônia penal represente a máquina do Estado, que por sua vez pode ser bastante opressiva com aqueles que se encontram de alguma forma numa posição desfavorável. Aqui daria para conectar tranquilamente com as práticas de inúmeros governos ditatoriais que surgiram ao longo da história da humanidade, também com os abusos de autoridade, com as perseguições de minorias,
com a censura e várias outras coisas. Outro ponto interessante desse livro é como ele parece tentar nos mostrar como o conceito de injustiça às vezes parece nem sequer existir, às vezes ele é anulado em contextos muito autoritários. Para quem está no poder num cenário desses, é meio que inconveniente pensar que uma decisão autoritária é injusta, já que por ser autoritária, ela tem que ser concretizada de qualquer maneira, independente do motivo, independente de ser justo ou injusto. No livro, as pessoas são condenadas a morrer sem defesa e também sem saber qual era o seu crime. Quem estava no comando não parava para pensar naquilo como uma injustiça, mas sim como uma justiça, só que uma justiça conveniente aos olhos de quem ordena. Tem dois trechos do livro que eu quero ler aqui para vocês, onde o oficial comenta sobre essa questão das sentenças, né? E podemos perceber com muita clareza como a ideia de injustiça para ele é algo completamente irrelevante. O viajante queria perguntar algo diferente, mas apenas questionou ao olhar o homem. Ele sabe qual é a sentença? Não, respondeu o oficial, e quis de pronto continuar suas explicações, mas o viajante o interrompeu. Ele não sabe qual é a própria sentença? Não, repetiu o oficial. Parou por um momento, como se exigisse um fundamento mais específico da pergunta do viajante. E então disse, seria inútil anunciá-la, ele a sentirá na carne. Se eu tivesse convocado o homem e o interrogado, só causaria confusão. Teria mentido, e, se eu tivesse sucesso em desmenti-lo, ele teria substituído essas por novas mentiras, e assim por diante. Mas agora eu o tenho preso e não o solto mais. Na Colônia Penal foi com certeza uma das leituras mais impactantes que eu fiz nesses últimos tempos. É impressionante como quando lemos Kafka, nós percebemos como as temáticas, né, que ele trata são muito atuais, são muito pertinentes para a nossa realidade. Por isso que eu deixo para vocês a recomendação desse livro incrível chamado Na Colônia Penal, escrito por um autor que eu pretendo comentar bastante por aqui ainda. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver, e também alguns links da Amazon. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, qualquer pedido de qualquer coisa, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui também, claro, o link desse livro que eu falei aqui hoje. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e também de seguir o Leia para Viver nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!